Olá pessoal, quanto tempo não nos falamos? E agora, apesar disso, né, nós vamos manter essa distância. Só que ainda bem que a modalidade remota, o virtual, pelo menos nos aproxima de alguma forma, né? Apesar de nós estarmos nessa realidade triste da pandemia, em que a gente inclusive não pode fazer os nossos encontros presenciais, que é a forma bem mais divertida e bem mais gostosa de se estudar matemática, não é? Mas infelizmente não podemos fazer esses nossos encontros presenciais, mas ainda bem temos os métodos virtuais, temos o remoto para nos ajudar a manter esse contato, a manter o curso em funcionamento e agora sim terminar o curso de Cálculo Diferencial Integral 3, que começamos lá em fevereiro, mas agora vamos ter que terminar à distância. Bom, como nós vamos fazer agora a modalidade remota, é preciso que eu reapresente o curso para vocês, reapresente as regras, como é que vamos funcionar a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o nosso curso é o curso de Cálculo Diferencial Integral 3, CA3M5, quinto semestre da matemática. Ao todo temos 76 aulas para cumprir, 76 aulas de 45 minutos para cumprir, das quais 20 já foram cumpridas, portanto já andamos bastante, já andamos mais de um quarto do curso até então. Então essa é uma vantagem nossa, que a gente conseguiu andar bastante por conta das quartas-feiras não terem problemas, né, antes da parada. Então a gente conseguiu andar bastante com o curso a ponto de, bom, nos restam aí 75% do curso para cumprir a distância, mas mesmo assim já andamos bastante. Como é um curso agora remoto, nós precisamos de uma plataforma virtual, um ambiente virtual de aprendizagem para organizar o nosso material, para que você possa acompanhar de maneira satisfatória. Afinal de contas, nós não vamos nos encontrar presencialmente, então tem um espaço virtual em que você vai encontrar toda a organização do curso, as avaliações, as semanas, todo o material que a gente precisa. E esse material vai ser postado no Moodle. Tá bom? Então fiquem atentos no Moodle do Instituto Federal de Cubatão. Lá na página do Instituto Federal de Cubatão você consegue acessar o Moodle e aí entra lá e você vai procurar o nosso curso CA3M5, Cálculo Diferencial Integral 13, e lá você vai poder acompanhar tudo que nós faremos aqui. Porém, nós vamos manter um atendimento virtual síncrono. Quando a gente fala de atendimento virtual síncrono, significa que eu estarei presente no mesmo momento em que vocês também devem estar presentes online. A plataforma que eu vou usar para a gente se encontrar virtualmente, nos falarmos ao mesmo tempo, é o RNP, que é o sistema de videoconferências usado pelo Instituto Federal. E a gente vai se encontrar às quartas-feiras da 1h30. Tá errado esse horário, nem sei como é que tá o negócio aqui, mas tá errado esse horário aqui que tá no slide, tá, pessoal? Nosso horário de atendimento é da 1h30 às 2h30 da tarde, todas as quartas-feiras, tá? Lá no sistema do Moodle tá correto. Então, das 13h30 às 14h30 nós vamos nos falar toda quarta-feira, e é preciso que vocês estejam presentes para que recebam presença por pelo menos uma aula, tá bom? Como é que vai ser o curso agora, daqui em diante, já que nós não temos nosso encontro presencial? O nosso curso vai ser através de videoaulas, de exercícios, pedidos de exercícios para vocês entregarem, alguns valendo nota, outros não, e videoconferências, que são esses atendimentos que eu falei às quartas-feiras. Detalhe, pode ser que algum dia ou outro eu precise alterar esses horários, essas datas, mas aí tudo será comunicado previamente para vocês, tá bom? Então esses são os recursos, não temos aula presencial mais até o final do curso, vão ser videoaulas, exercícios e videoconferências, essas às quartas-feiras às 13h30. Todo o material que eu for usar nesse curso daqui em diante vai ser disponibilizado através do Moodle e não mais pelo Swap, como eu fazia antes, quando nós estávamos na fase presencial. Então, lista de exercício, videoaula, avaliação, tudo vocês devem encontrar no Moodle, e vocês têm que manter o contato com o Moodle frequente. Devem entrar todo dia no Moodle, afinal de contas, os cursos que vocês estão estudando agora vão estar a maioria deles no Moodle, tá? Então,
Pelo menos semanalmente, no caso desta disciplina, vocês devem entrar para ver o que tem de atualização, tá? Antes de falar exatamente como é que vai funcionar, eu queria lembrar vocês do que se trata esse curso. Esse curso. O programa do curso, essa ementa, o curso de Cálculo Diferencial Integral 3, é para nós estudarmos funções de 2 ou 3 variáveis reais a valores reais, e aí estudar propriedades que vêm do cálculo. Limite, continuidade, diferenciabilidade ou derivabilidade em algumas situações, e integrabilidade. Então é basicamente essa ementa do curso, e que passa pelo seguinte programa: preliminares, que foi o que a gente fez na primeira aula, revisando um pouquinho de geometria analítica, alguns conceitos lá da geometria analítica, algumas das figuras, principalmente tridimensionais, né? Como o elipsoide, o hiperboloide, as esferas e coisas assim. E essa parte nós cumprimos, foi rapidamente, foi só uma revisão. Depois nós vimos, já passamos por funções de 2 e 3 variáveis reais a valores reais. Então nós estudamos gráfico, curva de nível e também está ok, já foi visto. A terceira parte do programa é limite e continuidade. Limite e continuidade de funções de 2 e 3 variáveis. Tudo aqui é função de 2 ou 3 variáveis, com, na verdade, uma preferência pelo grau do nosso estudo, para que a gente possa realmente aprender de forma mais significativa, uma escolha por funções de 2 variáveis. Lembrando que funções de 2 variáveis x, y, ela vai ter imagem z, uma terceira variável, então uma função de 2 variáveis tem um gráfico tridimensional. E aí nós estudamos limite e continuidade, já vimos também, está ok, esses conceitos. Lembra que eles são similares ao do cálculo 1. São similares para funções de variáveis reais em variáveis reais, mas há algum grauzinho de diferença e significativo. E nós também já estudamos derivadas parciais. Então pegamos funções e vimos como é que dá para derivar, mas como tem 2 ou mais variáveis, então tem que derivar em x, tem que derivar em y e eventualmente em outras variáveis. Bom, depois de ver derivação, nós observamos um fato que lá no cálculo 1, quando você fala de função contínua e função derivável, há uma associação, né? Toda função derivável ela é contínua, lembra disso? Porém, eu não posso falar aqui neste curso que se uma função tem derivadas parciais em x e em y, uma função de 2 variáveis, se ela tem todas as derivadas parciais, não significa que ela é contínua, não significa que ela é bonitinha, né? É contínua. Na verdade, precisa de mais coisas, precisa de mais propriedades, que é próximo do gráfico da função você ter um plano. E esse conceito está associado com a diferenciabilidade. A última aula presencial que nós tivemos não foi uma aula fácil em termos de conceituação, uma aula complicada, né? Vocês devem lembrar. Nós falamos já então sobre diferenciabilidade. Então aí sim, funções diferenciáveis são contínuas. Tá? Então nós já vimos isso, vejam, andamos bastante. O que nos resta então do programa do curso? Plano tangente, aproximações lineares, que já é o nosso tópico da próxima semana, apesar de já ter vídeo disponível, já é mais ou menos da época da nossa parada. Depois, regra da cadeia e gradiente, que tem a ver já com as aplicações que a diferenciabilidade pode produzir para a gente. Depois vamos falar sobre derivadas direcionais, tá errado aí, derivadas direcionais. E aí uma grande aplicação que é sobre máximos e mínimos, em particular quando nós estivermos trabalhando com multiplicadores de Lagrange. Então tudo isso aí, pessoal, dos itens 6 a 9, é o que falta nós vermos e que está associado com a diferenciabilidade de funções de 2 e 3 variáveis reais. Tá? Então é um tópico muito importante, tem diversas aplicações, é uma bagagem que todo matemático deve carregar consigo. Claro que nunca não vai lembrar disso a vida toda, mas precisa saber bem antes de sair mesmo da faculdade formado, é bom saber bem esses conceitos aí. Depois de visto esses conceitos de diferenciabilidade, nós vamos então para a integração. Integral dupla, ou seja, com 2 variáveis. E aí dentro de integral dupla, como calcular, como fazer mesmo o cálculo de integrais dupla, em particular usando mudanças de variáveis. Depois vamos para a integral tripla,
funções com 3 variáveis. E aí, de novo, como calcular, em particular usando a ferramenta das mudanças de variáveis, que aí vão ter 2 tipos, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, vão ser 2 opções, cada uma relacionada a algum tipo de problema. Então, observem uma coisa, já falamos sobre 5 tópicos, nos faltam 4 num primeiro momento, na primeira parte do curso, de 6 a 9, que é a parte de diferenciabilidade, e mais 4 na segunda parte, integral dupla até mudanças de variáveis. Isso divide o curso, então, em 3 partes. A primeira foi da 1 a 5, presencial, já cumprida, apesar de ainda não avaliada. Segunda parte, diferenciabilidade, que nós já começamos, mas nós continuamos até o tópico 9. Essa é a segunda parte que nós terminamos, então, já remotamente, vamos terminar remotamente até a primeira prova. E depois a segunda parte, que vai constar da segunda prova, que daqui a pouco eu falo já, que é a parte de integração, tá bom? Então, são as 3 partes do curso aqui, do jeito que acabou ficando. Livros para vocês estudarem, material bibliográfico para vocês consultarem. Quando nós estávamos nos nossos encontros presenciais, eu usei principalmente 2 livros e falei para vocês se manterem atentos a 2 livros principais. O livro do Guidorizzi, ou melhor, os livros do Guidorizzi, um curso de cálculo, volumes 2 e 3 principalmente, e o livro do Stuart, de cálculo, volume 2, cálculo 2 do Stuart. Esses 2 livros nós usávamos bastante na nossa parte presencial do curso, inclusive eu indicava exercícios para vocês desses livros, principalmente do Guidorizzi. Eles continuam sendo material bibliográfico do curso, mas eu sei que talvez vocês não consigam acesso a esses livros, mas por estarem longe do campus. Esses livros estão disponíveis na biblioteca do campus física, então eu sei que alguns podem não ter acesso ou vão alegar pelo menos que não têm acesso a esses livros. Apesar de eu sei, vocês conseguem às vezes encontrar na internet, se de forma ética ou não é outra história, mas para solucionar esse problema e para dar opções para vocês, eu selecionei mais 2 livros e esses 2 livros estão disponíveis a todos vocês, alunos do Instituto Federal. Quando vocês entram lá no SWAP, tem um lugarzinho lá na página principal de vocês do SWAP, escrito Biblioteca Virtual Pearson. Ali você tem acesso a uma série enorme de livros sobre vários assuntos em forma de e-book, inclusive vários de matemática e inclusive vários ligados a esse nosso curso. E eu selecionei 2, inclusive muito famosos, um deles, o Cálculo B do Fleming e do Gonçalves, está lá disponível na Biblioteca Virtual Pearson, e também o livro de cálculo do Thomas, volume 2, estão lá. Esses 2 livros todo mundo pode consultar de forma virtual através então de e-books, tá bom? Então, através da Biblioteca Virtual Pearson, todo mundo pode ter acesso a esse livro, então tá aí o material que todo mundo pode ter acesso, desde claro que tem acesso ao computador e à internet, tá? Outros livros ligados a esse curso existem um monte, tá? É um tipo de curso que tem muito material por aí, vocês podem encontrar tanto coisa na internet, pesquisando no Google, mas outros títulos estão lá relacionados no PPC do curso, a partir da página 134, vocês podem consultar. Tá? Então fiquem atentos. Os 2 primeiros livros continuam sendo material, principalmente do qual eu me baseei para preparar as aulas do curso, tá? Mas vocês têm 2 materiais aí para ajudarem vocês a estudarem, vocês mesmos manterem o seu estudo. Bom? E agora, como é que vai ser o curso, então? Como é que vai funcionar? Como é que vai ser a nossa rotina? Bom, os módulos estão disponíveis no Moodle, então tudo é como se fosse organizado lá no Moodle. Os módulos que estarão atualizados no Moodle serão organizados por semana e não por tema. Então não vai ser por tema, derivadas parciais, diferenciabilidade, não. Vão ser por semana. Então, qual é a primeira semana do curso? Semana de 16 a 22 de agosto. Tá bom? Então, essa primeira semana do curso já está disponível lá no Moodle e vocês podem, então, consultar todo o material que vai ser usado naquela semana. Todo o material que vocês precisam estudar naquela semana. Então, o que vai ter disponível de material? Vai ter videoaulas. Então, pessoal, como é que o conteúdo vai ser passado para vocês? Como é que vocês vão aprender os conteúdos? Eu vou disponibilizar para vocês videoaulas.
Como é que vão ser essas videoaulas? A princípio, eu tenho interesse de produzir eu mesmo essas videoaulas através dos meus recursos. Slides, lousa, mesa digital, enfim, pretendo usar os meus recursos para fazer as videoaulas. Porém, pessoal, eu já adianto para vocês que vou ter uma dificuldade muito grande com o tempo, porque eu particularmente estou com 4 disciplinas esse semestre aqui no campus de Cubatão. E isso me dá uma dificuldade muito grande em termos de tempo, porque deixa o meu tempo bastante apertado. Eu não estou usando isso como justificativa, porque eu sei que vocês também estão tão apertados quanto, né, enquanto alunos. Então eu não prometo para vocês que vou fazer todas as videoaulas. Pretendo. Mas e o que acontece quando você não fizer as videoaulas? Eu vou indicar para vocês. Porque existe um material muito, mas muito bom mesmo. Muito bom, produzido na Unicamp sobre cálculo 3 e que está disponível através de videoaulas livres na internet, através da plataforma que agora me fugiu o nome no governo do estado de São Paulo. Nossa, agora me fugiu o nome completamente. Mas está disponível gratuitamente essas videoaulas para vocês na internet. E claro, então quando eu não fizer as videoaulas, ou quando eu realmente achar que aquelas lá estão suficientes para o que eu pretendo, eu vou indicar o link das videoaulas lá dessas aulas da Unicamp, tá bom? Então não se preocupem que vai ter o material de todo o conteúdo do curso, vocês não tem que procurar nada. É bom que procurem, é bom que pesquisem, mas eu não vou jogar essa responsabilidade exclusivamente para vocês, até porque eu compreendo que vocês têm uma série de dificuldades agora para cumprir um semestre que faltava mais de 3 meses, agora em 2, compactadamente. Tá? Então, mas conteúdo, como é que vai ser dado? Eu vou mandar vocês lerem livros? Não, não vou mandar nada vocês lerem livros nenhuns, tá bom? Mas eu vou postar ou indicar videoaulas. E aí, claro que vocês precisam consultar livros para ajudá-los a compreender melhor, mas o conteúdo de alguma forma vai ser dado através de videoaulas. Depois, a cada videoaula estará vinculado um questionário, prestem atenção nisso. A cada videoaula estará vinculado um questionário. Esse questionário vai conter lá 2, 3, 4, 5 questões, não sei. Cada videoaula vai ter uma quantidade lá de questões simples e rápidas de responder com base naquela videoaula. Bom, você terminou de assistir uma videoaula indicada? Tá lá no tem, sei lá, determinada semana pode ter uma videoaula, 2, 3, não sei. Então tá lá. Tem a videoaula número 1 daquela semana. Você assistiu? Abre o questionário, que é esse teste rápido que eu estou falando para você, vai lá e responde as perguntas rapidinho sobre essa videoaula. Depois você parte para as outras videoaulas, caso tenha. Tem semana que vai ter uma videoaula só, tá? Para que eu estou falando para vocês que vocês devem responder esse questionário? Esse questionário vale nota? Não. Esse questionário não vale nota. Ele vale presença. Então, como é que eu vou saber que se você participou ou não do curso, se você assistiu ou não a videoaula, você deve responder a esse questionário. É um questionário com perguntas bem, às vezes um pouco complicadas, mas simples de responder, para que vocês tenham presença. Se você assistiu a videoaula, certamente você não vai zerar esse questionário. Se você assistiu a videoaula prestando atenção e tal, você não vai zerar esse questionário. Então, pessoal, caso você não faça esse questionário, você vai ficar com falta nas aulas referentes àquela videoaula. Então vai estar postado lá, vou explicar de novo. Videoaula número 1, por exemplo, daquela semana. Quantas aulas ela corresponde? Ela corresponde a 3 aulas. Tá bom, então ela corresponde a 3 aulas. Vai estar escrito lá, 3 aulas. O questionário daquela videoaula vai te dar presença ou falta por aquelas 3 aulas. Você respondeu o questionário? Ok. Se você errou todas as questões do questionário, você vai ficar com falta. Significa a mesma coisa que fazer e não fazer, né? Então, você respondeu todas as questões incorretamente, você está com falta. Se você acertou pelo menos uma questão, pelo menos um itemzinho ali, beleza, já está com presença em todas as aulas. Claro?
Então os questionários, esses testes rápidos, são para te dar presença. Então se você responder pelo menos uma questão correta, você já vai estar com presença naquelas videoaulas. Se você não responder ou responder todas incorretamente, você está com falta. Até quando você tem que responder esse questionário? Até a quarta-feira da semana posterior. Então a primeira semana de 16 a 22, então você deve responder até a quarta-feira seguinte, que se eu não me engano é dia 26. Certo? Então o material, as videoaulas de uma semana devem ser assistidas naquela semana, os questionários respondidos naquela semana até a quarta seguinte. Além das videoaulas e dos questionários, nós vamos ter esse atendimento por videoconferência que eu falei para vocês, que aí sim todo mundo deve estar presente no mesmo horário no RNP, no sistema RNP. Então cada videoconferência deve corresponder a uma aula de presença. Então aquele que faltar no nosso encontro de quarta-feira, 1h30 da tarde, vai ficar com falta em uma aula. Basicamente. Pode ser que alguma semana a gente fique mais tempo, mas eu já aviso com antecedência, e aí pode valer 2 presenças ou coisa assim, mas vai estar tudo escritinho, bonitinho no Moodle, quantas presenças vale cada atividade dessa. Então, vejam, a presença vai ser registrada à medida em que vocês respondem os questionários e à medida em que vocês participam das videoconferências, tá bom? Tudo vai estar indicado com a quantidade de aulas. Cada videoaula tem uma quantidade de aulas. Respondeu o questionário, ficou com presença naquelas. Videoconferência, participei, estou com presença, não participei, estou com falta. Ah, professor, eu tive problema de conexão, tive problema de acesso, não sei o quê. Me avisa com o máximo de antecedência possível, me comunica, me justifica, tá? Nós temos uma situação diferente, nós temos uma situação complicada, mas eu peço que, por favor, sejam honestos, sejam éticos, sejam corretos, tá bom? Também deve ter disponível em cada módulo, ou seja, em cada semana, os slides ou mesmo notas de aula escritas que eu usei naquela semana. Então, às vezes eu usei algum slide, alguma coisa, vai estar lá disponível os slides para vocês acompanharem. Às vezes eu não usei slide, mas quero colocar para vocês as notas de aula que eu tenho feitas à mão, manuscritas mesmo, vai estar lá para vocês também. E vai ter listas de exercícios ou indicações de exercícios. Pessoal, lembra que antes da parada do curso, eu indicava para vocês, olha, pega o livro do Stuart e faça os exercícios de tal a tal. Pega o livro do Guidoriz e faz os exercícios de tal a tal. Lembra disso? Bom, agora nós estamos numa situação diferente e eu sei que vocês talvez não tenham acesso tão fácil aos livros. Eu indiquei para vocês livros online, então se eu tiver que indicar novos exercícios, vai ser desses livros online. Mas, por conta dessa situação e para tentar minimizar os impactos, minimizar o que vocês têm para fazer, que já é bastante coisa, eu pretendo sim disponibilizar uma lista de exercícios por semana para servir como material de estudos para vocês. Então, ao invés de indicar exercícios, eu pretendo colocar a lista de exercício, tá bom? Então, vamos lá. Abre o Moodle até... As semanas começam aos domingos, certo? Então, até aquele domingo do começo da semana deve estar disponível para vocês, ou até o sábado anterior deve estar disponível para você todo o material que você precisa para estudar naquela semana. Então, até o dia 15, até o sábado, dia 15, vai estar disponível o material que vocês vão usar do dia 16 até o dia 22. Tá? Então, vocês devem entrar no Moodle naquela determinada semana, na segunda-feira mesmo que começa a semana, ou mesmo no domingo. Entrou lá no Moodle, procura lá, no meu curso, claro, de Cálculo 3. Semana que estamos. Tá bom. O que tem lá para eu fazer essa semana? Eu tenho uma videoaula, 2, 3. A videoconferência vai ser tal dia. Eu tenho os questionários das videoaulas. Eu tenho slides para ver. Eu tenho exercícios para fazer. Então, vê lá tudo que você tem. O que vai valer nota? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre as avaliações. Tudo isso que eu falei aqui agora, de como é que o curso é organizado, está descrito de maneira mais detalhada lá na página do curso do Moodle. Dá uma olhadinha lá, dá uma lida para você ver se você compreendeu bem tudo que eu disse aqui. E aí, então, como é que vão ser as avaliações? O que vai contar ponto? Se eu fizer as listas de exercícios, eu vou ter pontuação? Não. As avaliações são o seguinte. Primeiro, como é que vocês vão me entregar as avaliações? As avaliações não vão ser questionários feitos lá no Moodle ou não. A não ser aqueles questionários que eu falei da presença. As avaliações vão ser 2 trabalhos e 2 provas. Esses 2 trabalhos, essas 2 provas sobre as quais eu vou falar em seguida,
vocês vão ter que fazer do jeito que vocês quiserem, ou seja, o método que vocês quiserem, seja feito à mão no caderno, seja feito à mão numa folha sulfite, seja digitado no Word, seja digitado no LaTeX. Eu não sei como é que vocês vão fazer, tanto faz o jeito que vocês vão fazer. Pode ser mesmo feito à mão, num caderno, num papel de pão, não sei como é que vocês vão fazer. Mas o que importa é que após terminado o trabalho, terminada a prova, vocês devem me enviar um PDF com o que vocês fizeram. Ah, mas eu fiz à mão, como é que eu vou te mandar um PDF? Pode tirar foto, pode digitalizar e organiza isso num documento PDF e depois me manda. Então, tudo vocês têm que me mandar em PDF, claro? Tudo vocês têm que me mandar em PDF. Só que vocês podem fazer do jeito que for mais interessante para você. Quer fazer no Word, faz. Quer fazer no LaTeX, faz. Quer fazer à mão, faz. O que importa é terminado, me mande um PDF com o resultado do seu trabalho. Tá bom? E fiquem atentos que eu preciso que isso seja organizado, que isso esteja legível, que isso esteja bem feito. Tá bom? Então não é fazer de qualquer jeito, manda um rascunho para mim, né? Aí também é complicado, né? Façam de maneira organizada, façam de maneira que esteja claro para mim o que você fez, quais são as questões, de maneira não precisa estar em ordem as questões, mas organizadamente, de alguma forma bem organizado. Então vamos lá. Quais são os dois trabalhos? O primeiro eu estou denominando por trabalho T1. Vai ser uma lista de exercícios que já na primeira semana do curso está disponível para vocês. Esses exercícios se referem à parte que nós já estudamos presencialmente. Portanto, até a parada lá em março, nós já vimos 5 tópicos desse curso. E esses 5 tópicos vão ser cobrados nesse trabalho T1 que vocês devem me entregar no dia 20, até o dia 23 de setembro. Tá bom? Então tá lá no Moodle essa lista de exercícios que vocês vão pegar e vão resolvê-la, tá? Vão resolvê-la e me enviar até o dia 23 de setembro. Vai ter o espaço lá no Moodle para vocês enviarem esse trabalho, tá bom? Esse trabalho, então, vai corresponder a tudo que nós já estudamos. Portanto, funções, limite, continuidade, derivadas parciais, diferenciabilidade, tudo está sendo cobrado nesse trabalho T1. Depois, na segunda parte do curso, vai ter um segundo trabalho, que também vai ser uma lista de exercícios que vocês vão ter que resolver. E aí eu só vou colocar essa lista, essa nova lista, esse novo trabalho para vocês após a nossa primeira prova, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco. A data de entrega desse segundo trabalho é 10 de outubro, tá? Bom, agora sobre as provas. Vão ser 2 provas. A primeira dia 23 de setembro, a partir da 1h da tarde, eu vou dar a orientação para vocês. Vai estar as orientações lá no Moodle, mas pode ser que eu faça uma videoconferência rápida para explicar, ainda não sei como é que a gente vai fazer, mas vocês vão ter que resolver exercícios também como se fosse uma prova normal, mas eu vou fazer nas suas casas. Eu sei que vocês vão ter acesso à internet, então o estudo vai ser levado em consideração na hora de fazer a prova. Eu sei que vocês vão poder consultar, então isso vai ser levado em consideração. Eu sei que vocês vão poder consultar os coleguinhas, então isso também vai ser levado em consideração, o que possivelmente vai deixar a prova um pouquinho mais difícil. Mas eu sei também que a vida não está fácil, né? Então por isso vai ser um pouquinho mais leve, então dá a mesma coisa. Prova 2, dia 14 de outubro, também orientações a partir da 1h da tarde, mesma coisa, exercícios resolvidos, que vocês devem resolver de novo, à mão, no Word, no LaTeX, seja lá como for. Nesse caso, possivelmente à mão, né? Enfim. Aqueles que não atingirem nota suficiente para serem aprovados de cara vão ter direito a fazer o IFA, que é o instrumento final de avaliação, e aí o IFA vai constar de todos os tópicos do curso. A data da prova do IFA vai ser 21 de outubro e a partir da 1h da tarde também. Uma observação aqui sobre as provas. A prova P1 vai constar apenas de assuntos de derivadas parciais para frente, incluindo toda a parte de diferenciabilidade. Então, derivadas parciais, diferenciabilidade, gradiente, derivadas direcionais. Se eu não me engano, lá do item 4 até o item 9. Tudo aquilo vai ser cobrado na prova P1. Por sua vez, a prova P2 é do item 10 para frente. A parte de integração é a prova P2. Tá claro? Então, estamos bem organizados com isso, né? A prova P1, diferenciabilidade, a prova P2, integração.
que não vai ser cobrado nessas provas? Limite de continuidade não vai ser cobrado, claro, limite de continuidade é conceito solto, né? Mas é claro que vocês vão usar limite de continuidade quando falarem de derivação e coisa assim, né? Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que os tópicos de 4 a 9 vão estar na prova P1, os tópicos de 10 a 13, se eu não me engano, né, na prova P2. Como é que vai ser calculada a média final? Aquele trabalho T1, que já está disponível na primeira semana do curso para vocês, ele tem peso 2, vale 20% da nota. A prova P1 vale 40% da nota. Vejam o peso que eu estou dando para a parte de diferenciabilidade. Ó. Só juntando o trabalho T1 com a prova P1 já dá 60% do curso. O trabalho T2 é o que vale menos, vale 10% da nota. E a segunda prova vale 30% da nota. Então é assim que vai ser calculada a média final. Tá bom? Aqueles que tirarem abaixo de 4 ou tiverem menos de 75% de presença estão automaticamente reprovados. Aqueles que tiverem nota entre 4 e 6 e presença acima de 75% têm direito a fazer o IFA e depois precisam tirar 6 no IFA para passar. E aqueles que já tiverem média acima de 6 e presença acima de 75% está automaticamente aprovado, não precisa fazer o IFA, está automaticamente aprovado. Essas regras são as de sempre, né? De qualquer curso do Instituto Federal. Bom, enfim, com isso então eu termino a apresentação do curso e eu chamo a atenção para vocês o seguinte: vocês têm dúvidas, sugestões, críticas? Vocês já sabem que vão ter alguma dificuldade de acesso? Sabem que vão ter algum problema, ou preveem algum problema? Tem dificuldade com algo do que eu disse? Tem dificuldade para me apresentar algum trabalho, alguma coisa? Acha que eu preciso saber de alguma dificuldade que você vai ter? Por favor, entre em contato comigo por e-mail, ainda nessa primeira semana de curso, e me falem todas as dificuldades que vocês acham que vão ter, tá bom? Me comuniquem por e-mail, que é para deixar registrado os problemas, para você deixar registrado que você entrou em contato comigo, para a gente não ter problema mais para frente, tá bom? Então, pessoal, por favor, me digam as dificuldades que vocês acham que vão ter em termos de acesso, acha que pode ter algum problema na hora de fazer uma prova, alguma coisa, me diga quais são as suas limitações nesse sentido, tá bom? Para que lá na frente não deu algum problema, eu já saiba, ou melhor, não é que deu algum problema eu já saiba, mas assim, para que a gente possa prevenir do problema acontecer. Então, se você acha que não vai conseguir me enviar, sei lá, o PDF do seu trabalho, já me comunica, a gente tenta dar um jeito, né? Nem que for para você me mandar por correio essa coisa, né? Então, pessoal, por favor, eu peço apenas que vocês me comuniquem das dificuldades que vocês acham que vão ter. Previnam-se para que lá na frente a gente não tenha problema, tá bom? Do mais, pessoal, eu quero deixar vocês tranquilos de que, é claro, é uma situação diferente. Ninguém está muito contente com essa situação. Ninguém está nem um pouco contente com a pandemia, claro, mas ninguém está muito contente com o método remoto. Talvez um outro ache legal essa experiência, e é mesmo uma experiência diferente, vale a pena ser vivida. Mas era melhor que fosse presencial, claro, mas não nas condições que nós estamos agora. Acho que para as condições que a gente está vivendo de pandemia, o melhor que a gente faz é mesmo nos reunir virtualmente. É novo para mim, é novo para vocês, é claro que vai ter problema aqui, é claro que nas primeiras semanas, principalmente, eu vou ter alguma dificuldade de tratativa com vocês, de envio de material, possivelmente, de produção de videoaula, não vai ser a produção de cinema, mas tudo isso é um aprendizado também para mim, também para os professores, tá bom? Isso tudo vai ser levado em consideração. Eu sei que vocês tinham mais de 3 meses para terminar o semestre e do nada se vem com menos de 2 meses para terminar todo o conteúdo. Isso é uma dificuldade muito grande que eu sei que vocês vão enfrentar. Tá? Então tudo isso vai ser levado em consideração. É claro que o grau de dificuldade que o curso teria antes no módulo presencial não vai ser o mesmo agora remotamente. Eu sei que vai ser difícil a questão do acesso, vai ser difícil a questão do método para a gente se adaptar, mas em nível de dificuldade em termos de cobrança, de questões, etc., eu garanto para vocês que eu vou pegar menos pesado, tá? Porque eu realmente reconheço que estamos num momento, numa dificuldade muito grande, estamos com desafios um tanto quanto significativos, tá bom? Então, isso tudo vai ser levado em consideração, mas uma coisa vocês precisam ter certeza, vocês precisam se organizar,
e jamais deixar a atividade para depois. Então, cada semana tem suas videoaulas, tem suas atividades, e aquelas atividades precisam ser feitas naquela semana. Se você deixar para a semana posterior, você vai se enrolar. Então, já desde a primeira semana, façam tudo de maneira certa, organizada, para você não se perder. E trabalhe bastante, não perca tempo, não se desmotive. Na hora que surgirem as dificuldades, a falta de motivação, respira fundo e segue em frente, mesmo que doa, e que logo isso tudo passa e estaremos todos bem. Vocês vão ver que vai ter valido a pena. Tá bom, pessoal? Então, bom curso a todos, vai ser um final de semestre bem legal.